613 leis. Esse foi o débito encravado na cruz do Calvário, que era contra nós. Colossenses vai dizer assim: e ele encravou na cruz do Calvário o débito que era contra nós. Nós tínhamos uma dívida com Deus que era impagável. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. A palavra vai dizer assim que Jesus, ele está no Getsemane, que tem por significado prensa de azeite, e ele começa a orar ao Pai. Ele leva 3 discípulos para poder o ajudar em oração, porém, em algum momento da oração, ele se distancia dos discípulos e vai orar em particular com Deus. Por quê? Porque tem coisas com Deus que amigos não vão estar por perto. Tem coisas com Deus que é relacionamento particular. Tem coisas com Deus que eu não posso levar amigos para poder resolver. Tem coisas que só você e Deus poderá decifrar o relacionamento e a solução do problema que você está vivendo. Jesus, ele começa a orar e ele vai dizer assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Naquele momento, a carne de Jesus, ela clamava para que, se possível, Deus pudesse não fazer ele viver. Muitos vão dizer que poderia ser sim as aflições, e é correto dizer também, mas naquele momento Jesus também estava sendo atormentado pelo simples fato da separação, onde o filho nunca antes estivesse separado do pai. Este era o cálice que ele teria de viver, o cortar de relacionamento. E naquele momento, quando ele começa a sentir o peso desse fardo, a resposta de Deus vem para ele. E a resposta de Deus: você vai ter que viver este cálice. E eu paro aqui, eu acho muito interessante que muitas vezes nós colocamos diante de Deus as nossas causas na intenção de que Deus faça-nos não passar por tais situações, e de repente a resposta de Deus vem: não, você precisa passar, porque o que você vai viver, o propósito que você vai viver é muito maior do que aquilo que você neste momento está pensando. Talvez neste momento você queira deixar o seu cálice, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. O fardo está pesado, o fardo de suportar em obediência aquilo que você sabe que agrada a Deus. Muitos dessa geração estão deixando a obediência para viver debaixo de sacrifício, e a Bíblia relata por diversas vezes: mais vale obedecer do que sacrificar. Não é questão de você romper uma situação, é questão de que se Deus está de acordo com aquilo biblicamente. Na Escritura está dizendo que Deus permite tais coisas. Ou muitas vezes nós não queremos nos sujeitar às Escrituras e à Palavra de Deus porque aquilo não está nos agradando. E essa geração, Satanás tem dominado essa geração exatamente por isso, satisfazendo toda a avareza dos homens, satisfazendo todo o desejo, satisfazendo portas abertas, satisfazendo vidas financeiras, em prol de uma coisa: não obedecer aquilo que está nas Escrituras. Aquilo que Deus falou que você precisa obedecer. Satanás levou Jesus, Deus levou Jesus ao deserto, e naquele momento Deus, a Bíblia descreve que o Espírito o levou para ser tentado. E eu faço uma pergunta: se Deus não poupou nem o próprio Filho de ser sujeito a ser tentado por Satanás, quanto mais você e eu. Deus não vai permitir algumas situações.
E passa-se 40 dias e 40 noites e dias, e Jesus ali está orando ao Senhor, no momento de consagração e separação, e no momento que a carne dele gritou, Satanás veio até ele e colocou à prova a titularidade dele como filho de Deus. E Satanás vai dizer assim: se você é filho, por que você não transforma? Por que você não sai desta situação que você está vivendo? Você é filho. E várias pregações você tem ouvido aí fora, mas por que você está vivendo isso? É seu direito como filho sair dela, viver o melhor dessa terra. É o que as pregações que você tem ouvido aí fora. Em troca de não obedecer aquilo que Deus está impondo a você, Satanás estava dizendo para Jesus: Jesus, se você é filho, sai dessa situação de deserto. Porque quem levou Jesus no deserto foi o próprio Deus, para o preparar. E talvez você esteja vivendo um momento de preparo, e Satanás está jogando na sua cara e gritando, dizendo assim: se você é filho, por que você está vivendo o que você está vivendo? Se você é filho, por que você não sai dessa situação? Por que a sua casa está assim, seu casamento está assim? Por que seu ministério está assim? Por que sua vida espiritual está assim? Por que certas situações da sua vida estão assim? E essas acusações é que Satanás vem lançar sobre as nossas vidas. Seu app de vídeo querer nos afrontar sobre aquilo que nós somos diante de Deus. Se você não é filho, pôr à prova a paternidade de Deus sobre você. Se você não é filho, por que você não sai dessa situação? E Jesus imediatamente ele vai dizer assim: está escrito. Olha que interessante, que Jesus ele vai quebrar a heresia e aquela seta de Satanás, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus vai usar as escrituras. Ele não vai usar o Novo Testamento que já estava escrito, ele vai usar o Antigo, dizendo: está escrito. A base para você vencer muitas vezes o adversário da sua alma e as tentações que vêm na sua vida, para você não viver o propósito de Deus e viver o propósito de Satanás, é você ler as Escrituras. E naquele momento, Satanás continua tentando Jesus. Só que agora Jesus está no Getsemane, orando. E no momento de sofrimento, daquela separação que ele vai ter que viver entre ele e Deus, ele vai se fazer pecado. Ele vai se fazer, o justo vai se fazer injusto. Aquele que nunca transgrediu vai agora se tornar por transgressor. Aquele que é santo vai se tornar pecado. Ele vai trocar o papel. E diante da cruz ele sabe que vai haver um rompimento e uma separação. E o que mais dói é a separação. Ele se separa para que eu e você pudesse rasgar o véu que estivesse nos separando de Deus. E naquele momento, Jesus orando, ele vai voltar para seus discípulos para ver se ele tem algum conforto. Alguém está por perto para ajudar ele nesse momento de aflição. E a Bíblia diz que os discípulos estavam dormindo. Eu paro aqui para entender algo, que quando o propósito é seu, muitas pessoas que você levou para caminhar, para orar junto, elas não vão ter a mesma força que você. Você vai precisar arrumar força em Deus. Você vai precisar se ajoelhar aos pés da cruz e pedir ajuda e força a Ele nos momentos de aflição do seu Getsemane, da sua prensa de azeite. A Bíblia vai descrever assim, que Jesus ele volta a orar, ele se separa e pede para os discípulos novamente orarem. Ele chama os discípulos novamente para orar, e naquele momento ele está orando ao Senhor, e os discípulos estão dormindo. Só que enquanto os discípulos estão dormindo, algo foi tramado. Enquanto ele ora, algo está sendo tramado. Não pense você que no meio da sua oração, Satanás não está lutando para poder destruir a sua vida espiritual, sua vida ministerial. Você está em batalha. Você está em guerra.
Um grande pregador certa vez disse assim: enquanto a igreja não entender que nós estamos em guerra, eles nunca vão entender o sentido da oração. Você precisa orar. Você precisa se separar. Jesus, ele vai se separar dos discípulos. Ele vai fazer que nem Moisés, que separava uma tenda do povo para poder conversar com Deus. Hoje você tem se separado a Deus, tem ido para o quarto de oração, ou você tem apenas tirado fotos e colocado no Instagram, no Facebook, no Twitter e publicado. Mas as maiores batalhas não são vencidas na publicidade, as maiores batalhas são vencidas no secreto de Deus. Jesus, ele vai voltar, os discípulos estão dormindo e uma trama, um dos seus discípulos tinha traído ele. E a Bíblia vai declarar que na noite que ele foi da sua traição, ele serviu o cálice e partiu o pão. Ou seja, Jesus sabia que ele iria ser traído, mas ele não deixou de dar continuidade no ministério e no propósito dele. Ele continuou em frente. Talvez neste momento você esteja querendo largar o pão, o cálice, por causa de uma noite de traição. Porque estão te vendendo pessoas que você já ajudou, pessoas que você já curou, pessoas que andam com você. Não vê uma oportunidade de poder ganhar em cima do talento, do dom que Deus está depositando sobre a sua vida. A palavra para você hoje é: Deus está vendo tudo. Nada fica encoberto diante da presença de Deus, e aquilo que está encoberto virá à luz. O maior erro dos homens é pensar que eles podem esconder dos homens, mas se Deus vê tudo, eles não podem esconder do justo. A Bíblia diz assim, que os fariseus e os guardas pegam Jesus e começam a maltratá-lo, e começam a esbofeteá-lo, e em segredo, em secreto, levam ele no meio da noite para poder forjar um interrogatório, para poder acusá-lo de alguma forma. O veredicto já estava dado. Não importa a justificativa que Jesus poderia falar naquele momento, o veredicto daquilo já estava dado. Levam ele para um pátio. Existe um público, os discípulos se dissipam. Um vai para um lado, o outro vai para o outro com medo. Pedro se esconde no meio da multidão, quer se envolver de novo com a multidão, apenas observar. E existem crentes hoje assim, que no momento da cura está perto, que no momento das bênçãos está por perto, mas no momento do esbofetear, no momento das porradas, no momento que ele não pode mais levantar a espada, eles querem se envolver de novo, se misturar no meio da multidão, como se nunca tivesse conhecido Jesus. Aí alguém olha para Pedro e diz assim: você andava com ele? Por quê? Porque uma vez que você conheceu a grandeza dos céus, você nunca mais poderá ser o mesmo. Eu quero frisar isso aqui para você que está me ouvindo. Uma vez que você conheceu a grandeza do céu, os dons, os talentos, as experiências com Deus, ainda que você tente voltar, você nunca mais será o mesmo. Para de se esconder. Jesus vai fazer você saltar dessa plateia. Jesus vai te colocar de novo no pátio. O seu lugar não é na plateia, o seu lugar é no pátio, na linha de frente. A Bíblia vai dizer assim, que começam a interrogar Jesus, esbofeteiam ele, colocam uma venda, socam, ainda começam a perguntar: quem te esbofeteou? Zombam, escarnecem dele. Não veem a acusação, mas eles estão tão devotados a achar alguma coisa para destruir o Filho do Homem, que eles vão até Pilatos, vão até Herodes. Quando chega em Pilatos, a Bíblia diz assim que os romanos vão pegar um pedaço de madeira, que era a época dos romanos, alguns fios de cobre. Nas pontas destes fios de cobre tinha alguns estilhaços de metal e osso, para que quando o condenado fosse chicoteado, rasgasse a pele e muitas vezes aparecia os ossos. Jesus começa a ser castigado, prendem ele num tronco, só que a Bíblia diz assim: ele transformou o coração dele num seixo.
Aqui você vai ver o segredo de Jesus. Sabe o que é transformar o coração num seixo? Eu sei para que eu vir. E eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o meu propósito nessa terra. Eu pergunto para você hoje, você sabe o propósito de Deus na sua vida nessa terra? Ou você tem andado perdido? E qualquer vento, qualquer paulada te desvia, qualquer paulada, qualquer vento que vem, você já quer desistir. Jesus não, ele transformou o coração dele num cesto, dizendo assim: se esse é o que eu tenho que sofrer, eu sofrerei até o fim. E Jesus sendo chicoteado, vão pegar uma cruz, vão colocar a madeira nos seus ombros e vão passar ele pela via dolorosa, e ali vão zombar dele, vão bater nele. E quando ele está chegando ali no Monte Gólgota, o Monte das Caveiras, a Bíblia no livro de Colossenses vai dizer assim, que quando os romanos levantaram aquela cruz, e aquela cruz se estacou no chão, Colossenses diz assim: e ele anulou a dívida que era contra nós. Aleluia! E ele encravou o débito que era contra a minha vida e contra a tua vida, que impedia você de entrar no reino de Deus. A Bíblia diz assim, que zombaram dele, rasgaram as suas vestes, colocaram uma coroa de espinhos, e essa coroa de espinhos tinha de 5 a 10 centímetros aproximadamente, segundo a história. Encravaram na sua cabeça, deixando feridas. Eu quero que você entenda uma coisa: diferente das mensagens que você tem ouvido aí, a vida com Cristo, ela vem com feridas, ela vem com marcas e ela vem com a cruz. E neste momento de cruz você vai ter que passar por cima de tudo. Pessoas vão te deixar. Pessoas que andavam com você, sorriam com você, comiam com você, vão te deixar. A Bíblia diz assim, que quando Jesus ele está naquela cruz do Calvário, ele vai dizer a maior frase que esse mundo já ouviu. Ele vai olhar ao seu redor e ele vai gritar ao Pai, dizendo assim: Pai, Eli, Eli, lema sabachthani, porque me abandonastes? Porque naquele momento ele se faz pecado, ele se faz injustiça, e naquele momento a ira de Deus veio sobre o filho dele. Isaías vai dizer assim, que se agradou Deus de moer o seu próprio filho para salvar a humanidade. Todo o pecado está sobre Jesus, e o pecado separa o homem de Deus. Independente da pregação que você tem ouvido hoje, independente do que falam hoje, o pecado, bastou apenas um pecado. É tão abominável de Deus, Deus abomina tanto o pecado, que apenas um pecado no Éden fez com que a morte chegasse sobre os homens. Adão pecou uma vez só junto com Eva e foi expulso do paraíso, foi expulso do Éden. É tão sério que Deus trata essa situação. Jesus, sabendo que nós não conseguiríamos, ele morreu morte de cruz. E a Bíblia diz assim, que ele vai gritar depois de ter observado ao seu redor. Ele vai dizer assim: Pai, a ti, ele vai dizer assim, tetelestai, que significa está consumado, ou dívida quitada. O débito que Satanás tinha contra nós foi quitado na cruz do Calvário. E aí a Bíblia vai dizer assim: e ele morreu morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome sobre todo nome, para todo aquele que se ouvir o nome de Jesus, se prostrar no céu, na terra e debaixo dela, e declarar que Jesus Cristo, ele é Senhor. No terceiro dia ele ressuscita, como se fosse Deus dizendo: eu estou aceitando o sacrifício do meu filho em prol da humanidade. A dívida está paga. Todo aquele agora que crê nele entrará pela porta. Aleluia, Jesus. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Curta, compartilha. Que Deus possa te abençoar, abençoar você e sua família. Reflita nesta mensagem, no que Jesus fez por você. Ele anulou o débito, ele quitou a dívida. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus.